objetos no Salesforce. Você sabe o que eles são, como eles se relacionam e como eles se comportam? Galera, esse é um assunto que eu considero um dos pilares do Salesforce. Eu sempre bato nessa tecla que existem os pilares e esse é um deles, os objetos. Então esse vídeo aqui é sobre isso. Fique até o final que esse conteúdo vai te ajudar muito e se você curtir, deixa aquele like. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Aprender Salesforce, Bruno Souza na área. Galera, se você não nos segue lá no Instagram, pega aqui, ó, Aprender Salesforce, tá aqui o link, na descrição também está lá o link. E galera, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, que são os objetos. E eu sempre gosto de falar que existem os pilares do Salesforce, que se você focar, você consegue trabalhar com qualquer organização, qualquer cloud. Eu sempre bato nessa tecla. E os objetos é um desses pilares, galera. Se você focar, você entender como ele funciona, na minha opinião, em qualquer cloud que você for trabalhar, mesmo que você não conheça os processos a fundo, se te jogarem numa cloud desconhecida, você com esse conhecimento de objetos, você consegue se virar ali. Essa é a minha opinião, tá? Tem pessoas que divergem disso, mas eu acredito sim que existam os pilares e o objeto está incluso nisso, tá? Então quero falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, tá? E de uma maneira diferente aqui, vou tentar trazer uma abordagem bem explicando certinho como que eles funcionam, como que eles se relacionam e também como que a gente usa no código, né? Porque a gente gosta de codar aqui nesse canal, né? Canal voltado para programadores. Então, você sabendo como eles se comportam dentro do código ajuda bastante, tá? Então, galera, pra gente começar a falar sobre os objetos, já abre a sua org aí. Se você não tem uma org ainda, vai lá criar ela. Você pode utilizar a sua org do Playground do Trailhead. Se você já tem lá cadastrado, usa ela. Se você não tem ainda, pode criar uma org de desenvolvimento. Se você não sabe ainda, essa é a primeira lição que eu deixo no e-book. Então, se você quiser mais informações de como você pode se tornar um desenvolvedor Salesforce e se aprofundar mais, aqui na descrição também tem um link do e-book, beleza? Mas vamos lá, abre essa org aí e acompanha comigo que a gente vai destrinchar esses caras chamados objetos. Vamos lá. Galera, então estamos aqui dentro do Salesforce, tá? Se você já trabalhou com a ferramenta, já acessou uma org, você sempre vai cair numa tela bem parecida com essa, tá? Pode ser que tenha alguma customização aqui, um, um logotipo da sua empresa, do seu cliente aqui em cima, ou você já cai dentro de um dashboard, de um aplicativo igual tá aqui instalado dentro do Sales Console, mas vai ser muito parecido com isso, tá? E aí o que a gente faz, galera? Para a gente acessar os objetos, a primeira coisa que a gente faz é ir no gerenciador de objetos, tá? Para a gente entrar nas configurações do objeto, a gente vai ter que acessar o menu Object Manager, tá? Então, para isso, a gente vai clicar na engrenagem e vamos clicar aqui no Setup. Eu já havia feito um vídeo anteriormente, pessoal, falando aqui dos menus mais utilizados. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui o card para vocês, tá? Tá muito interessante. Esse aqui vai ser a continuação daquele vídeo, tá? Então, um vídeo complementa o outro. Depois você vai lá e assiste também aquele vídeo, tá? Então vamos entrar aqui no Object Manager, que é o gerenciador de objetos. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma lista de todos os objetos presentes no Salesforce, tá? O Salesforce ele vem com vários objetos já configurados, criados aqui pelo sistema mesmo, porque com ele, quando o Salesforce vem limpo, você já consegue utilizar, as empresas já conseguem utilizar o Salesforce limpo do jeito que ele vem. Já vem com várias automações, vem com muitos recursos que a empresa já consegue utilizar, tá? Depois de um tempo, as empresas acabam necessitando de customizações, é aí que nós entramos, tá? Aqui a gente pode verificar ó, que tem vários objetos, tá? Ó, aqui nós temos o nome do objeto, a label, que é o nome do objeto, né? E aqui a gente tem o API name, né? O API name é o nome que a gente vai utilizar quando a gente for referenciar esse objeto num código, por exemplo, num flow. Aí a gente tem que utilizar o API name dele, tá? Não é a label dele, tá vendo? Porque aqui, por exemplo, se você pegar aqui a label, ó, tem a business espaço brand. E o nome do objeto é business brand, tudo junto, tá? Então, fiquem atentos com isso, tá? Sempre o API name é o que você vai utilizar. Aqui também a gente consegue verificar se o objeto ele é customizado ou se ele é standard. O standard são os que vieram com Salesforce e o customizado são que foram feitos por desenvolvedores que já passaram pelo projeto, tá? Então aqui, por exemplo, a maioria aqui é tudo standard.
Tem só um que eu criei aqui embaixo que é o Reservation, se não me engano, tava fazendo uns testes e criei. Então aqui a gente pode ver, ó, que ó a diferença já, uma coisa que vocês já fiquem ligados, tá? Objeto padrão, o nome dele é assim. Objeto customizado é o nome que você definir e tem dois underlines C. Então se você bater o olho tanto num objeto quanto num campo e o API name dele tiver essa terminação, você tem certeza que é customizado, tá? Foi criado por alguém, não é padrão do Salesforce. Isso aqui, pessoal, não é a pessoa que desenvolveu, não é a pessoa que desenvolveu que coloca, tá? É o Salesforce que adiciona no final essa nomenclatura aqui, esse sufixo, tá? Então, isso aqui é um padrão, tá? Toda org que você entrar, por isso que eu falo, tem padrões que vai ter em todas as orgs, tá? Então, se você trabalhar na Service Cloud, na Sales Cloud, na Health Cloud, na Marketing Cloud, qualquer uma das clouds aí, você bater o olho e ver esse padrão, é um padrão que está em todas, tá? Então, isso quer dizer que esse objeto foi criado por alguém e não é padrão do Salesforce, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui no objeto só para a gente ver a estrutura dele. Então a gente vai entrar na conta aqui. Olha só, esse menu ele dá muitas possibilidades para nós, tá? Tem menus que você vai mexer mais que outros, dependendo do projeto que você tá, você vai mexer em mais um menu, se for para outro vai mexer mais com outro, enfim. Vai depender do seu trabalho, tá? Do dia a dia do trabalho. Não tem como falar que você vai usar todos, que às vezes você não vai utilizar, tá bom? Mas o principal, galera, que nós utilizamos aqui são campos e relacionamentos, que é o Fields in Relationships, que isso aqui ele vai mostrar todos os campos que esses objetos têm. Vai mostrar todos os campos. Então aqui eu já fiz algumas customizações aqui para um projetinho pessoal meu aqui. Mas olha só, todos esses campos que tem o nome assim, o API name assim, né? Tem a label, o field name, que é o API name, e o tipo de dado. Então, se você bater o olho e tiver um nome assim, é standard. Se bater o nome e tiver assim, por exemplo, esse aqui é o CEP, comissão, com esse dois underlines e C, significa que alguém criou. Nesse caso, eu que criei aqui para um projetinho pessoal meu e acabou ficando aí, tá? Então, esse é um padrão que você pode reconhecer, tá bom? E aqui, como já falei no outro vídeo passado, tá? Nós temos um tipo de dado a ser armazenado nesse lugar, nesse espaço dentro do objeto, que é o campo, né? Então a gente tem campos numéricos, campos de data e hora, campos de moeda, de texto, enfim, tem várias possibilidades. Depois você confirma o vídeo anterior que eu já falei sobre isso lá. Então tá bom, a gente está aqui então no menu que nós conseguimos ver os campos, tá? A gente pode criar novos campos, pode editar campos e é nesse menu que a gente faz isso, tá? Agora vamos passar para o próximo menu, que é o Page Layout. O Page Layout ele vai ser o quê? Vai ser o layout, vai ser mais uma telinha, um ecrã, né? Uma tela que os usuários vão acessar o seu registro e eles vão ver essa tela, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então a gente clica aqui no layout, ele abre esse editor de layouts aqui, é muito bacana essa ferramenta aqui, que você pode colocar seções novas no layout, você pode colocar colunas, pode fazer muitas coisas aqui, pode até colocar Visual Force aqui para aparecer, é muito bacana, muito interessante e é bem tranquilo de utilizar, tá? Você pode colocar aqui os campos, por exemplo, aqui, ó, todos os campos que você cria, todos os campos que você tem acesso aqui, eles aparecem aqui neste menu também. Então se você quiser, preciso colocar mais um campo no layout, é só vir aqui, clicar e arrastar e jogar na seção onde você quer aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar ele aqui, ó, tá aqui dentro, ó. Então esse campo já apareceria lá no registro, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que aparece isso, tá? Então vou remover aqui. Mas é basicamente isso, pessoal. Então nós temos aqui um dos menus muito utilizados, tá? Principalmente quando a gente tem record types dentro do objeto, é o layout, tá? Porque aí você pode separar por record type, cada record type tem o seu layout. Então tem record types que mostram alguns campos, e você esconde alguns campos desse record type, mostra outros.
Enfim, dá pra fazer uma coisa bem customizada, fica muito bacana você trabalhar com record types, com layouts e com os campos, tá? Então, pessoal, aqui eu não vou passar por todos esses menus, tá? A gente pode fazer isso em outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito extenso. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre os record types, tá? Record type, pessoal, é o seguinte, tá? Imagina que seu cliente tem contas, ele tem contas que são pessoa física e tem contas que são pessoa jurídica, tá? São dois tipos de conta. E aí eu tenho determinados campos que eu preciso que apareça, quando for pessoa física aparece alguns campos e quando for pessoa jurídica aparecem outros, vamos supor assim. Então o que acontece? Eu posso criar esses tipos de registro, que são esses record types. Então eu vou criar um record type de pessoa física, um de pessoa jurídica, e para cada um deles depois eu posso associar os layouts que eu quiser. Então, por exemplo, num layout de pessoa física, eu mostro o campo CPF lá para a pessoa preencher. Num layout de pessoa jurídica, não é CPF, é CNPJ. Então já muda já. E aí eu posso acrescentar campos somente para a pessoa jurídica e esses campos de pessoa jurídica não aparecem para os campos de pessoa física e posso fazer o contrário. Esse seria um dos casos, tá, de uso do record type. Geralmente é nessas condições, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Falamos um pouquinho aqui desses menus, tá? Não vamos passar por todos. E vamos agora ver como que esses objetos, que esse objeto armazena, tá? Então, assim, a gente tem um objeto, o objeto ele é uma estrutura para receber dados, tá? Ele vai ser ali como se fosse uma prateleira ali que tem vários campos, né? E só que ela vem vazia, né? Ela vem só a estrutura dela montada e você pode inserir o que você quiser lá dentro de acordo com o tipo, né? Então, por exemplo, com account são clientes, casos são casos, né? Oportunidades são oportunidades, então eles são diferentes, tá? Então, o tipo de informação que você vai guardar lá dentro tem que ser de acordo com o que está sendo esperado ali, tá? Então, um objeto de account, ele é uma estrutura, tá? A estrutura dele tá aqui, tá? Tá os campos aqui. E todos esses campos, eles vão conter informações, tá? Então, quando você criar, né, uma informação, quando você colocar a informação dentro de um objeto e salvar e gravar, isso se torna um registro. Então, o objeto é a estrutura e o registro é o que ela armazena, tá? Muitas pessoas que confundem isso, tá? Registro com objeto é a mesma coisa, não é, tá? O registro é o que o objeto armazena e o objeto é a estrutura que vai receber esses registros, tá? Então, vou mostrar para vocês agora aqui um registro de account que eu tenho aqui para vocês já se familiarizarem, tá bom? Então, no registro de conta aqui que eu criei, tá? Então, aqui é uma conta teste, ela vai ter o nome do cliente, vai ter o e-mail, vai ter a cidade, o telefone, CPF, tudo certinho, tá? Então, por exemplo, né, se eu fizer isso aqui é um page layout, tá? O page layout é aquele que nós mostramos ali há pouco tempo, que ele mostra ali os campos, mostra as seções e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um campo lá para aparecer aqui, eu teria que voltar aqui, ó, vamos voltar no setup. Vamos lá, adicionar um campo embaixo aqui do account owner, tá bom? Só para vocês verem como que funciona, tá? Então aqui, ó, eu iria aqui. Isso aqui, pessoal, é um trabalho feito por nós desenvolvedores, tá? A gente tem que saber fazer isso, tá? Mas também é feito por administradores Salesforce, tá? Então se você tem interesse em se tornar um administrador Salesforce, mexer com a ferramenta, tá? Isso aqui é um dos processos básicos que você faz aí quase que diariamente na plataforma, tá? Mexer com layout, mexer com campos vamos dizer assim, ó, arroz com feijão do desenvolvedor Salesforce e também do administrador Salesforce principalmente, tá? Então aqui ó, a gente vai lá no account layout, que é o layout que eu estou utilizando agora. E aqui, por exemplo, ó, pode ver que bate tudo os campos aqui, ó, a segunda coluna, ó. Part account, tipo, CPF, phone, account owner. Vamos voltar aqui, ó. Part account, tipo, CPF, phone, account owner. Então, se eu vir aqui, ó, colocar, por exemplo, esse employees aqui, pegar esse employees e colocar aqui embaixo. É um campo numérico, né, que a gente pode ver aqui. Coloquei aqui embaixo, a gente salva.
Salvamos o layout. E aí, ó, se a gente quiser confirmar, ele não altera instantâneo, você tem que dar um refresh na página. Tô com a versão antiga aqui ainda, você dá um F5 aqui, ele já vai trazer para mim a versão nova do layout, que vai ter um campo a mais ali embaixo, tá? Vamos confirmar aqui. Detalhes. Olha lá, tá aqui, ó. Então, galera, esse aqui é um exemplo de layout, de edição, de adição de um campo no layout, tá? Então, ó, é o que eu falei para vocês ali atrás. Você pode ter um layout que funcione somente para contas CNPJ e um outro para contas CPF. Então é isso. Então a gente está vendo aqui um registro. Esse é um registro, tá? Ó, eu utilizei a minha estrutura objeto para armazenar esse registro, tá? Então, depois que você salva uma informação no objeto, você cadastra ali todos os campos dele, ou os campos que você quiser, ou somente os obrigatórios. Você salvou essa informação, ela se torna um registro dentro do Salesforce.